Bom, na aula passada a gente falou dos difusores geométricos. Hoje a gente vai falar dos difusores de Schroeder, ou dos difusores de sequência numérica. E eu encerrei a aula passada falando desse difusor aqui, que é a sequência aí de batentes de madeira, no qual a gente coloca um batente de madeira, deixa um espaço para a parede, coloca outro batente de madeira, deixa um espaço, coloca outro batente de madeira. E nós vimos que isso gera um arranjo periódico, cujo período aqui é 2W, né, a largura do batente, duas vezes, porque a gente tem batente e parede. Né? Nós vimos que quando o comprimento de onda é muito grande, ele se comporta essencialmente como um refletor plano, e quando o comprimento de onda começa a ficar menor, da ordem desse tamanho dessa célula aqui, a gente essencialmente tem um difusor que é, cria dois lóbulos de reflexão ali em outros ângulos de difração. Tem um redirecionamento, portanto, da energia. Então o desempenho desse difusor ele não é muito bom. Isso acontece por causa do arranjo periódico que faz com que que o espalhamento sonoro seja bastante prejudicado. E aí, quando a gente falou dos arranjos ali de semicilindros, a gente tinha o mesmo problema, arranjar cilindros iguais concatenados era ruim, porque gera um arranjo periódico, e a gente pode então usar uma sequência numérica para modular, né, os semicilindros, e a gente vai fazer o mesmo para os batentes. Então, usando uma sequência numérica que tem uma característica espectral interessante, a gente consegue modular o arranjo. Então, qual é a ideia? Né? Essa ideia foi proposta por Schroeder na década de 70, se não me engano. Eu não sei até que ponto isso foi usado, porque logo depois ele propôs outras ideias, talvez um pouco melhores. Mas, essencialmente, a ideia aqui é a seguinte. Né? A gente usa uma sequência MLS. MLS é uma sigla em inglês para um tipo de sinal que é chamado de Maximum Length Sequence. É um tipo de sinal binário. É uma sequência de números que a gente gera no computador. Tem uma equação analítica para gerar isso, recursiva. E essencialmente essa sequência é composta de zeros ou uns. Então, se a gente gerar uma sequência, por exemplo, essa sequência aqui tem, vou atribuir 1 à presença do batente, 0 à ausência do batente. Então, essa sequência tem 0, 0, 0. Falei o contrário, né? Então, desculpa, 1 é o batente. Então, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Certo? Então a gente tem aqui uma sequência, né? Onde 1 é a presença do batente, 0 é sem o batente, ou seja, parede. Né? E a gente coloca uma divisória aqui para garantir onda plana na célula. Esse foi o primeiro difusor proposto com uma sequência numérica. E essa sequência numérica, MLS, que é usada para fazer essa modulação entre a presença do batente e a ausência do batente, ela é um tipo de sinal, mesmo que seja esse sinal binário, composto por zeros e uns, esse sinal, essencialmente, ele parece ruído branco quando a gente escuta. E, de fato, quando você mede o espectro desse sinal, você percebe que ele é um espectro relativamente plano. Então, ele tem exatamente as características que a gente quer. Né? Ele vai fazer com que este aparato aqui, esse aparato total aqui, ele tenha um espectro não perfeitamente plano, mas um pouco melhor do que o arranjo periódico que a gente tinha no caso anterior. Né? Então essas células aqui, esse arranjo, ele vai se tornar, né, ele vai ter esse período fundamental agora. Então se eu concatenar dois arranjos desse em série, né, para cobrir um espaço maior, eu começo a ter um arranjo periódico. No entanto, o período é um pouco maior, porque eu tenho agora um arranjo que tem 2m-1w de largura, né? Onde m aqui é a ordem do meu sinal MLS. Então, como é o desempenho desse arranjo, né? desse aparato difusor? Igual o caso anterior, quando o comprimento de onda é muito grande relativo ao comprimento aqui da minha célula, né? A profundidade da minha célula, o difusor se comporta como um refletor plano. Essencialmente, ele não espalha nada, ele se comporta como um refletor plano. Quando a gente vai
tendo comprimentos de onda que são compatíveis ali com o tamanho da célula, um pouco menores, a gente começa a ter mais espalhamento. O espalhamento não é tão bom, mas com certeza a gente não tem agora redireção para dois lóbulos aqui muito fechados, a gente tem um espalhamento um pouco mais uniforme da energia com esses batentes. Então isso já representou um certo ganho e um passo na direção de difusores mais eficientes. O próximo, que é bem conhecido, é o QRD. Tá? O QRD é o Quadratic Residue Diffuser. Tá? Então ele consiste aí, numa série de células de largura W, que nem o batente de madeira, e profundidades DC. E essas profundidades aí das células, elas são calculadas de acordo com uma expressão matemática conhecida. E essa expressão é chamada de QRS, acho que eu errei ali, né? Não é diffuser, é Quadratic Residue Sequence. Então a gente usa uma sequência matemática tal qual a gente usou no MLS para modular a profundidade das células. Só que agora eu não estou falando mais de duas profundidades de célula, eu estou falando de N profundidades de células. Geralmente a gente, nos designs iniciais, a gente separava essas células por chapas de madeiras finas e rígidas para garantir a presença de ondas planas ao longo da célula. Só que isso não é super essencial. A gente pode ter difusores sem esse tipo de chapa separando as células. Tá? A desvantagem com esse tipo de difusor é que eles difundem nesse eixo aqui, o horizontal, e não difundem nesse eixo vertical, porque nesse eixo vertical a gente não tem variação no espaço, né? A gente tem uma coisa uniforme. Então, o que é essa sequência quadrática matemática que gera o nosso difusor QRD? Né? A gente sabe que o comprimento de onda mínimo que vai ser espalhado é meio comprimento de onda. Então, a gente vai ter ali que, para começar a espalhar, a gente vai ter que ter meio comprimento de onda cabendo na maior célula do nosso difusor. Mas essa sequência matemática aqui, essa expressão, é o que gera a nossa sequência numérica, que, por sua vez, vai gerar o projeto do nosso difusor. Então a gente tem uma série de coisas aqui. O SN vai ser uma sequência de números inteiros, positivos. O Enão, o N maiúsculo, vai ser um número primo sempre. Então vai ser 3, 5, 7, 11, 13. Qualquer número primo funciona. Tá? Essa expressão mod n, ela é o menor resto não negativo da divisão desse número aqui, no caso é n ao quadrado por n maiúsculo. E o n ele varia de 0 até n. Tá? Então, essencialmente, ele é um vetorzinho também que vai varrer ali de 0 até n. Então, a gente vai levar ao quadrado, dividir pelo n número primo, e aí tomar o resto não negativo da expressão. Eu tenho alguns exemplos aqui no slide, tá? Então não se preocupe. Então vamos pensar que a gente tem um difusor ali com n igual a 7. Então o nosso n é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente tem 7 elementos, certo? Do n. A gente precisa elevar ao quadrado. Então o primeiro termo elevado ao quadrado é 0 ao quadrado. Então dá 0 dividido por 7. A gente divide 0 por 7 e a resposta é 0 com o resto 0. Então o primeiro número da sequência é 0. Segundo número da sequência é 1. 1 ao quadrado dá 1. 1 dividido por 7 dá 0 e o resto é 1. O terceiro número da sequência é 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 dividido por 7 dá 0. Sobra 4, que é esse número aqui. Depois vem o 3. 3 ao quadrado dá 9. 9 dividido por 7 dá 1, com o resto 2. E aí, se a gente conseguir seguir operando, a gente fecha a nossa sequência numérica. E dá para observar que os números aqui podem se repetir. Né? A gente tem 0, 1, 4, 2, 2, 4, 1. Tá? Então a gente tem a sequência numérica que vai ser a base para calcular o nosso difusor. A profundidade de cada célula vai ser dada pelo valor ali da nossa sequência numérica, vezes um comprimento de onda base, que eu quero espalhar a partir deste comprimento de onda, ou a partir dessa frequência,
dividido por 2n. Então, esse difusor aqui ele vai ser efetivo a partir de um determinado comprimento de onda, no caso, quando couber meio comprimento de onda na maior célula. É isso que esse lambda 0/2 significa. Então, se eu quero o meu difusor para começar a difratar, por exemplo, em 1000 Hz, certo? A espalhar em 1000 Hz com eficiência, eu vou ter lá 1000 dividido por C0, vou ter o meu comprimento de onda, que é da ordem ali dos 30 centímetros, né? Na verdade é C0 por 1000, desculpa. E aí a gente vai ter cerca de... As nossas sequências vão ser calculadas com base nesse valor aqui, certo? Então, beleza. Se eu tiver, né, um QRD, quiser fazer um QRD de n igual a 7 para começar a espalhar em 500 Hz, eu gerei a minha sequência numérica, né, 0, 1, 4, 2, 2, 4, 1, e eu uso essa sequência numérica para computar as profundidades das minhas células. Então, eu vou ter ali 0, 4,9 centímetros, 19,6 centímetros e assim por diante. Se eu quiser um difusor para atuar em 100 Hz, uma frequência muito mais baixa, os comprimentos das minhas cavidades vão ter que aumentar muito. É a mesma coisa, né, que a gente já vem falando sobre os absorvedores. Para absorver em baixa frequência, eu preciso gastar espaço, certo? E uma outra alternativa é mudar o n, né, mudar o número primo. Aí eu vou ter outra sequência numérica, portanto, outras profundidades aí das cavidades. Bom, a gente pode tentar entender a relação que existe entre 7 e 11, por exemplo, n igual a 7 e n igual a 11, com base na maior célula, né? Então, se eu quero difundir em baixa frequência, por exemplo, a partir de 500 Hz, eu posso observar que esse difusor aqui tem uma célula, a maior célula dele tem 19,6 centímetros, e esse difusor aqui com n igual a 11, a maior célula dele tem 28,06 centímetros. Então, puxa, se eu fizer com n igual a 11, eu vou gastar mais espaço, né? E aí eu posso pensar, por que então que existe um n igual a 11? Por que não fizeram só n igual a 7 ou n igual a 5, por exemplo? E a resposta para isso vai vir na sequência. Uma outra estratégia é provocar um deslocamento m inteiro aqui na minha sequência numérica. Então, em vez de fazer n ao quadrado mod n, a gente faz n ao quadrado mais m mod n. Né? Faz um deslocamento e isso nos gera uma sequência numérica ligeiramente diferente. E a gente vai usar esse tipo de estratégia para fazer o que a gente chama de omnifusor, que a gente vai ver no final dessa aula. Bom, os difusores QRD, eles são muito conhecidos e foram muito estudados na década de 90, anos 2000, com muita simulação numérica, medição também, e observou-se que em algumas frequências eles se comportam tal qual um refletor plano. Então ele tem algumas frequências que ele não espalha absolutamente nada, ele se comporta como um refletor plano. Isso tem a ver com um alinhamento de fase que existe entre as células do difusor. O que a gente tem tipicamente com um difusor desse também é que a gente não consegue gerar um difusor muito grande. Então a gente fabrica pequenas unidades desse difusor que sejam facilmente transportáveis, instaláveis, carregáveis, etc. E na hora que a gente vai projetar a nossa sala ou executar o projeto, a gente vai ter que concatenar diferentes difusores QRDs, né? Ou unidades de QRDs ao longo de uma parede lateral de um auditório grande, por exemplo. A gente vai colocar vários, um na sequência do outro. E aí a gente tem aquela maldição da periodicidade. Né? Quando a gente tem um arranjo de difusores periódico, a gente perde desempenho. E aqui eu tenho exatamente isso. Aqui eu tenho o gráfico polar de um difusor só, que é bastante uniforme, um QRD, e aqui um arranjo de 6 difusores concatenados, e aí a gente observa realmente a reflexão, a difração não se torna mais tão uniforme assim, a gente começa a perder desempenho. Né? Então, formar arranjos periódicos de difusores é sempre um mau negócio. Então, a gente vai ter, quando a gente forma esse arranjo periódico, mais lóbulos, menos espalhamento. Né? E a solução
tem duas soluções possíveis: aumentar a distância de repetição entre os difusores ou tornar o conjunto de difusores aperiódico por modulação, que a gente já viu no caso do difusor MLS. Então, aumentar a distância significa que eu não vou concatenar um do lado do outro igual, né? Eu vou aplicar esse tipo de estratégia, no qual eu intercalo um difusor com um tratamento poroso, né? E aqui tem uma estratégia interessante também, que vocês podem notar que esse difusor do meio aqui ele está girado, né, 90 graus. Então, esses difusores aqui, eles vão difundir a onda nessa direção, e esse do meio aqui difunde nessa direção. Né? Então, é uma forma de lidar também com o espalhamento na direção vertical. Né? Então, isso é aumentar a distância de espalhamento. Outra estratégia é tornar o conjunto de difusores aperiódico, ou com uma estratégia de modulação. E aí, por isso a gente tem diferentes tipos de difusores, ou difusores QRD com números primos diferentes. A gente pode usar uma sequência MLS para modular dois tipos de difusores ligeiramente diferentes e fazer uma concatenação que seja menos periódica, né? O que tem um período maior e, portanto, tem um desempenho melhor. Então aqui eu concatenei difusores de n igual a 7, QRD n igual a 7 e n igual a 5 com uma sequência MLS, e o resultado é uma melhora significativa no desempenho de difração. O gráfico polar normalmente vai se tornando cada vez mais uniforme, né, comparado ao arranjo periódico. Um outro tipo de difusor de sequência numérica é o difusor PRD, que é formado aí a partir da Primitive Root Sequence. Nesse caso, a gente tem uma expressão muito similar, né? É um Rn ao quadrado, e esse R é a raiz primitiva de n. Tá? É um número para o qual a sequência não repete nenhum número. Então a vantagem do PRD é que nenhum número na sequência é repetido, ao contrário do que acontece com o QRD. E essa raiz primitiva, a gente tem tabelas já calculadas dela, a gente pode simplesmente usar essas tabelas. Então, uma sequência PRD, por exemplo, não vai ter nenhum número repetido, não é o que acontece no QRD. E o PRD, esse difusor, ele tem uma característica interessante. Ele é o que a gente chama de filtro notch direcional, ou seja, ele rejeita a reflexão na direção especular. Então ele filtra a direção especular de maneira mais ou menos estreita. Né? Então aqui a gente tem uma onda sonora chegando aqui em 0 graus. Dá para observar que o lóbulo aqui em 0 graus é bem reduzido, né? Cerca de 15 dB reduzido. E aí a gente tem um espalhamento nos outros lóbulos mais ou menos similar ao QRD. Né? Aqui a gente tem uma onda chegando em 45 graus. Então aqui em menos 45, na direção especular, a gente tem uma redução, né, da energia, e o resto, os outros ângulos, são mais QRD. Né? Então o desempenho é similar, com essa diferença de que ele filtra a onda refletida na direção especular. Um outro jeito de fazer arranjo de difusor, QRD, PRD, ou sei lá, qualquer tipo de difusor, é usar um arranjo difractal. Esse tipo de arranjo ele é feito para que a gente tenha um desempenho melhor numa faixa de frequência mais ampla, especialmente em baixa frequência. Então, qual que é a ideia? A ideia é criar um difusor em que cada célula tem um outro difusor embutido nela, portanto um arranjo fractal. E aí os difusores menores vão ser responsáveis por espalhar a faixa de alta frequência, os difusores de médio porte a faixa de média frequência e os de grande porte a faixa de baixas frequências. E aqui nessa imagem a gente tem esse tipo de arranjo no fundo de uma sala de controle de um estúdio, no qual a gente tem um difusor QRD grande, né? A gente tem um período só desse difusor aqui, e embutido em cada célula dessa a gente tem um difusor QRD. Então a gente tem um arranjo aqui fractal, esse grande para baixa frequência e o embutido ali para média frequência. E por fim, para essa aula, a gente pode falar dos omnifusor. É uma forma de lidar com o problema do difusor QRD espalhar só em uma dimensão.
é criar sequências QRD em 2 dimensões. Tá? Então, isso aqui são diferentes difusores OmniFuser. E a ideia aqui é que a gente usa aquela coisa da modulação para gerar uma sequência aqui no meio da nossa matriz, e aí este número que está aqui em cima, ele se torna a modulação da próxima sequência. Né? Então a gente vai ter esse número aqui da próxima sequência, esse número 4 é o shift ali, né? É a mudança de escala ali, o M da próxima sequência e o 2 da próxima sequência. E aí a gente tem a geração do nosso OmniFuser. Então, sobre os difusores de Schroeder, era isso. Eu vejo vocês na aula sobre difusores de superfície otimizada. Até mais.